Olá, queridos, que Deus, o eterno Senhor e Criador de todo o universo, esteja com todos vocês que estão assistindo este conteúdo nessa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, recebam o meu abraço e eu gostaria de estar compartilhando com vocês nessa tarde mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, né? Porque é para você e também para mim. E o Senhor nos dá uma palavra maravilhosa nessa tarde e eu te convido a acompanhá-la até o final, porque Deus tem bênçãos reservadas para a sua vida. Vamos lá para a palavra? Encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, é onde está localizado o nosso texto que usaremos nessa tarde. Está escrito assim, versículo 19: Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Só informando para vocês, mais uma vez, eu uso a Bíblia, a versão King James atualizada. Pode diferir um pouco o texto da sua versão João Ferreira de Almeida, mas na verdade está escrito a mesma coisa. Eu gosto muito dessa linguagem, volto a repetir, o que já falei em outros vídeos. Eu gosto muito, é uma linguagem bastante acessível. Queridos, a mensagem que Deus me deu nessa tarde para gravar para vocês é como eu já falei no início, uma mensagem tremenda. E Deus, Ele sempre envia a sua palavra com uma função, com uma finalidade definida, determinada por Ele. A palavra de Deus, quando ela vem para nós, ela vem com uma missão. E Ele diz na sua palavra que ela vai atingir, ela vai alcançar, ela vai realizar a função, vai alcançar o propósito para o qual ela foi enviada. Vamos para a mensagem de Deus nessa tarde. Amados, quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no verso 9, nesse capítulo 6, Jesus vai ensinar aos seus discípulos um dos assuntos, um dos temas, é a oração que o Senhor Jesus ensina. Ele dá um modelo, um exemplo de como fazer uma oração a Deus. Desculpe. E o que ocorre? No versículo 9, no versículo 10, aliás, desculpa. No versículo 10, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. E amados, isso descortina diante de nós uma realidade que está além da nossa capacidade de compreender. Deus, Ele é o Rei Supremo de todo o universo. Ele é Supremo Criador de todo o universo. Então, os céus e a terra, todo esse universo faz parte do reino de Deus. Tudo isso é controlado por Deus. Tudo isso é controlado por Deus. E
A terra é como se fosse uma colônia do reino dos céus. É como se fosse, não. Na verdade. Assim como, por exemplo, o Brasil já foi colônia de Portugal. O Brasil era o Brasil, porém, era governado por Portugal, pelo rei de Portugal. E aqui, no Brasil, iam cumprir-se as ordens que eram determinadas pelo rei lá em Portugal. Aqui na colônia de Portugal, no Brasil, em outro país, em um outro continente. As ordens do rei lá em Portugal seriam cumpridas. As leis de lá seriam estabelecidas lá e seriam cumpridas no Brasil. Seriam estabelecidas também na colônia, no Brasil. Então, assim funcionam os céus, o céu e a terra. Entende? E o Senhor Jesus diz: venha a nós o teu reino. E em seguida ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, queridos, claramente descortina diante de nós essa realidade de que a terra ela é controlada por um reino de fora da terra, né? Que é aquilo que nós chamamos de mundo, de reino espiritual. É um mundo espiritual, um mundo invisível. E esse mundo, essa realidade espiritual, não está sujeita ao nosso Cronos, né? A nossa realidade é conhecida como Cronos, enquanto que a realidade no mundo espiritual ela é conhecida pelo nome de Kairos. No Kairos não existe contagem de dias, de semanas, meses, anos, séculos, milênios. Não, lá só existe um dia. Tudo lá no reino espiritual acontece hoje, tudo é hoje. Entende? Lá não tem ontem, nem tem amanhã, nem terá amanhã. Lá é só hoje, é só um dia. Então, enquanto nós dormimos, né, finalizou um dia, dormimos, uma pausa de descanso, aí o próximo dia, próximo nascer do sol, um novo dia. Né? E aí, mas no céu, no mundo espiritual, não existe isso. Entende? Então, é por isso que se fala de eternidade. No Kairos existe uma eternidade. Lá não há contagem de tempo. E a vida aqui na Terra, tudo aqui na Terra, é controlado por esse reino espiritual. Pelo Rei Celestial. Pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos senhores aqui na Terra que regem o mundo, que governam o mundo. Temos os reis, os presidentes, e enfim. E eles estão sujeitos, todos nós estamos sujeitos à autoridade, ao domínio desse reino espiritual que acreditamos que fica nos céus. E esse reino espiritual, ele estabelece para nós leis e princípios pelos quais devemos viver. Entende? E quando fomos criados, o ser humano, quando foi criado, ele foi dotado de uma capacidade que é chamado de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que nós possuímos de escolhermos o que queremos para as nossas vidas. Escolhermos o que queremos para as nossas vidas. E aí o texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 30, verso 19, volto a repetir, diz: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas. Em uma outra versão diz: hoje coloco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte. Caminhos da vida e caminhos da morte. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu coloco hoje, os céus e a terra são testemunhas de que eu coloco diante de vocês duas possibilidades: da vida
ou morte. Né? Da vida ou a morte. A bênção e a maldição. Aí ele diz: escolhe o caminho da vida, para que vivas plenamente, para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Deus está dizendo: olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a bênção, para que vocês vivam bem, vivam plenamente, se realizem, não só vocês, mas os descendentes de vocês. Isso quer dizer que o futuro da minha descendência, o futuro da sua descendência, vai depender das minhas escolhas, das minhas decisões e das suas escolhas e das suas decisões. E isso foi estabelecido por o reino no qual, sob o qual, um reino sob o qual nós existimos e vivemos. Que é conhecido, como eu falei, o reino espiritual. O reino dos céus. O reino dos céus tem domínio, tem controle sobre a terra. E não o inverso, os reinos da terra domínio ou controle sobre o reino dos céus. Logo, o reino espiritual. E no capítulo 11, versículo 26, ele diz assim: prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção e a maldição diante de vós. Amados, Deus, ele deseja, o capítulo 30, do versículo 19, ele diz que ele dá um conselho, ele nos dá um conselho, dizendo: escolham a vida, escolham a bênção. Quando você escolhe a bênção, você escolhe a vida. Aí ele diz: escolha a bênção, para que vocês vivam bem, e a descendência de vocês. Isso quer dizer que quando nós escolhemos a maldição, estamos optando pela morte e a destruição da nossa descendência, a infelicidade da nossa descendência. Deus colocou sobre os meus ombros e sobre os seus o poder de, através das nossas escolhas, decidirmos o melhor ou o pior para os nossos descendentes. Você já parou para analisar essa realidade? O tamanho do peso da responsabilidade que Deus nos confiou. E aí vem uma pergunta, né, de retórica, ou seja, um questionamento apenas para nos fazer refletir. Você, assim como eu, você tem escolhido o caminho da bênção para ter uma vida feliz, uma vida livre de todas essas maldições que nos rodeiam. Você já parou para se perguntar por que tantas coisas que nós gostaríamos de fazer, coisas boas, que trariam resultados excelentes, maravilhosos para nós, por que nós simplesmente não os fazemos? Por que nós não realizamos essas coisas boas, né? Algumas delas, né, que gostaríamos de realizar e obtermos resultados excelentes? Se sabemos, se temos a consciência de que os resultados seriam incríveis, por que a gente simplesmente não consegue fazer isso? Porque parece que tem coisas que acontecem à nossa volta que parece que sempre vão nos encaminhando para o lado contrário da bênção. Você está com tudo planejado para dar certo, mas de repente acontecem coisas em sua volta que desencaminham tudo na sua vida. Não deu certo, infelizmente, falhou mais uma vez. Por quê?
E eu te respondo: porque das influências no mundo espiritual. As influências do mundo espiritual sobre a Terra, sobre nós do mundo físico. Nós somos seres que possuem, seres que são dotados de um corpo físico. Enquanto que do outro lado existem seres que são desprovidos de um corpo físico igual ao nosso, feito da Terra. Por isso o nome humanos, humanos, terra, solo, barro. Entende? Para vivermos aqui nesse mundo, queridos, para vivermos aqui nesse mundo, e eu com certeza vou abordar esse tema em um outro vídeo, para nós vivermos aqui neste mundo, nós dependemos de um corpo físico. Porque todos os seres que vivem aqui, eles são adaptados para viver nesse planeta e através de um corpo físico, todos eles feitos da Terra. Tanto os animais racionais quanto irracionais. E do reino vegetal. Tudo feito da Terra, tudo que existe aqui veio da Terra. Entende? Mas nós somos controlados pelo mundo espiritual. Aguardo você em um próximo conteúdo e num próximo vídeo. Com certeza nós estaremos abordando, dando sequência, dando continuação a este assunto. Nós estaremos abordando, falando a segunda parte desse conteúdo, porque senão a mensagem ficaria muito longa, se estenderia muito. Então, por favor, assista o vídeo até o final, para você aproveitar todo o conteúdo. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.